Olá, senhoras e senhores! Começamos mais um Papo Revenda, eu, Karine Marchetti, juntamente com Robson Marchetti. Isso aí, estamos na área. E a nossa convidada hoje é a Heloísa da Gibrim Contabilidade. É isso aí. Seja bem-vinda. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Heloísa, por ter aceitado o bate-papo aí. A gente é parceiro longa data. Isso que eu ia falar, né? Longa data. Quando a gente começou a fazer os nossos vídeos, lá no escritório antigo... Os primeiros vídeos de dicas, né? Alguma coisa assim. Eles já foram lá conversar com a gente, já. Isso foi de uns 4, 5 anos atrás já. Mais ou menos isso aí. É isso aí. Bom, hoje a contabilidade Gibrim meio que domina lá São José dos Pinhais, principalmente nas lojas de veículos, né? É, uma carteira grande. Um segmento que a gente atua aí mais de 20 anos já com revendas de carro, então já... bem consolidado. É o que eu estava explicando para você. Eu queria trazer você para falar para a nossa audiência, que são os lojistas de carro, contadores até que atendem lojas de veículos desse segmento, Sim. né? Para você trazer informação, né? Vocês atendem dezenas de lojas de veículos já há muitos anos lá no escritório e trazer as principais dúvidas e esclarecimentos para esse segmento, né? Sim. Então, esse é o objetivo da nossa conversa aqui. Eu acho que você vai ajudar bastante. Show de bola. Ah, que bom. A gente sabe que o lojista, na maioria das vezes, ele começa meio que no informal, né? Comprando e vendendo carro, ou deixando os veículos nas lojas para o dono da loja vender, né? Então, mas chega um momento dessa trajetória dele que ele resolve realmente abrir uma loja. E aí Sim. ele precisa de um contador. O que eu vejo que é mais, assim, latente hoje para a questão do CNPJ, da formalização em si, hoje é muito imediato, é a questão do cadastramento dos bancos. Então, hoje, para você poder cadastrar as financeiras, os primeiros passos são CNPJ, Sim. documento de constituição e toda a parte ali legal. Então, acaba sendo o primeiro passo Eu mesmo. acho que até o lojista acelera um pouquinho isso, né? Aquele que decide tomar esse passo, ele acelera um pouquinho disso para poder ter o cadastramento nas financeiras, né? Sim, senão não paga o financiamento, né? Não consegue financiar. Então, hoje é uma realidade que facilita, né? Aquela coisa de formalizar sempre fica por segundo plano e nesse momento acaba que para as lojas é digamos que um primeiro passo ali, após o planejamento mesmo. Tá. E hoje é fácil abrir um CNPJ. E eu falo que no ano pandêmico, né? Nesses anos pandêmicos Sim. que vem, isso foi muito desenvolvido, porque até antes da pandemia, muitas coisas ainda se faziam presencialmente nos órgãos, né? Mas a tecnologia veio forte aí para poder atender essa demanda, né? Até porque muitos do poder público acabou atuando em home office também, muitos continuam, inclusive, né? Atendimento de receita estadual, hoje a gente vê que no Paraná eles acabam ficando num teletrabalho mesmo, e eu acho que funcionou, ficou legal, né? Até ajudou, né? Ajudou. Um lado, até ajudou. Hoje antes a gente passava por um atendimento na Receita Estadual por um atendente que daí filtrava e aí passava para um auditor. Hoje o atendimento já cai direto no auditor, então acho que facilita bastante pra gente. A pandemia, o lado bom da pandemia que acelerou essa digitalização. E acelerou, então né? hoje para você ter uma ideia, se tiver tudo organizado, porque tem todo um fluxo para você fazer abertura de empresa, informações que você tem que coletar para o negócio, né, para poder montar todo o projeto, é em torno de máximo 15 dias, assim, porque a gente fala em consulta prévia, toda a parte de prefeitura, alvará, tem uma série de procedimentos e posturas que tem que ser cumpridas. Mas é tudo muito, muito rápido, né? Quando o pessoal fala assim, agora abre a empresa, abre o CNPJ em um dia. Abrir o CNPJ você abre, mas tem que trazer toda essa documentação e demora esses dias, é isso? Veja, hoje aqui pelo menos no Paraná, né, que muitos estados já aderiram à Empresa Fácil, alguns são conveniados à Empresa Fácil, que é um grande sistema da Rede Sim, que é integrado, né? Ou seja, você faz a consulta prévia, ela já comunica com junta comercial, Receita Estadual, outros órgãos integrados. Outros estados ainda estão com ou outros sistemas, que não é o Rede Sim, ou alguns ainda demandam de um processo mais manual, mais ramificado ali com relação aos órgãos. Mas no Paraná, hoje, com a Empresa Fácil, você faz ali a seleção atividades, qual é o quadro societário e tudo mais, que já é muito similar para loja de carro, projeto meio pronto. Você faz a consulta prévia, passa pela prefeitura, já comunica os órgãos, protocola o contrato social, então isso acaba sendo muito rápido, porque ele já comunica automaticamente com todo mundo. Mas eu acho que o passo mais demorado um pouquinho seja a consulta prévia. Por que é a consulta prévia?
muitas vezes pessoas não sabem, né? Uhum. Custa prévia é você perguntar para a prefeitura se dentro da lei de ocupação do solo, aquela atividade pode acontecer naquele local. Tá. Não tem, por exemplo, como é que eu vou Uhum. instalar uma indústria que tem um polo logístico ou que vai afetar aquele ambiente Às se eu estou vezes numa área resíduos, residencial? tudo, Sim. Uhum. Ou aquela rua não compreende, ou o trânsito, o fluxo Ou que aquilo vai É gerar. uma área de preservação ambiental. Exatamente. Tá. Então, para que serve a consulta prévia? É para avaliar se aquele ramo de atividade, aquela empresa em si, pode funcionar naquele local onde ela É escolheu. meio que um alvará, digamos assim, né? Isso Tipo, mesmo. Você pode Posso funcionar trabalhar aqui? Pode. Exatamente. Uhum. Entendi. E depois que sai essa documentação inicial, assim, o cara já pode emitir nota, por exemplo? Não, demora um pouquinho mais, né? Tá. Então, ali para a gente emitir nota, existem alguns passos. Hoje, para você abrir empresa, primeira coisa, certificado digital dos sócios. Tá. Sim. No Paraná, não se abre empresa mais sem ter ECPF, que é a Tá. certificação, assinatura digital dos sócios. Dos Com o sócios, certificado digital mesmo. O que é um pouco difícil para os empresários entenderem é que o certificado ECPF, que é a assinatura dos sócios no contrato social, não é a mesma coisa que o CNPJ, que é a assinatura digital do Da empresa. CNPJ. Tá. Uhum. Então, primeiro passo, a gente manda lá para o cliente, tem que fazer o ECPF. Escolhi 4 sócios. Quanto mais sócios, maior o custo, né? Aham. Então, pensando nisso, já em média aí em torno de Cento e pouquinho. 120 a 160 reais, dependendo da certificadora, Aham. para o ECPF cada um. Tá. Então, esse seria um investimento inicial ali para começar o processo. A gente sempre começa por aí porque é mais demoradinho até agendar. Uhum. E depois que conclui toda a parte de abertura, tá tudo pronto, a gente já faz o cadastro no Receita Paraná para poder autorizar o uso lá no Revenda, né? Que é essa parte que a gente participa juntos. Uhum. E a gente já parte daí, saindo do CNPJ, a gente já parte para emissão do ECNPJ. A emissão Então, do para CNPJ, emitir tá. nota fiscal, o que eu preciso? Preciso ter a Receita Estadual liberada, o cadastro, o CNPJ aberto, Tá. a comunicação com o sistema, então você tem que escolher qual é o sistema que você provavelmente vai ser o Revenda Mais. A gente torce pra isso, né? Vai escolher o sistema, o computador vai se comunicar com o sistema com relação a todos os parâmetros que a gente faz já, um bate-papo nosso Sim. já, Uhum. Uhum. e vinculando o sistema à Receita Estadual e ao computador, e tendo esse CNPJ, a gente já consegue parametrizar Já tudo. consegue parametrizar. Uhum. Você sabe que esses dias a gente estava conversando com a Karine aqui, você lembra, não sei se foi no podcast aqui, cara, do processo em 2000, quando a gente, Quando a gente começou a implementar a nota fiscal eletrônica dentro do Revenda Mais. Uhum. Aham. Para poder liberar a emissão da nota Pro lojista, pro lojista, que é o Uhum. nosso cliente na época, a gente tive que vir aqui na Pedro Ivo com um monte de Assim, ó. folha, assim. Eles assinavam, pegar a a gente senha assinava, lá, pegava assinar. a senha, Nossa. ficava esperando, entregava pro cara, o cara olhava, daí voltava. processo Faltou bem uma manual, assinatura. é. Nossa, E era... parece que eles atuavam para não dar certo, Pra não né? dar certo, é. Quer emitir nota, quer pagar imposto. É bem isso, É mais ou menos por aí. E assim, a evolução foi tão rápida, né, que hoje, tá aqui o Michelzinho, que não vai deixar a gente mentir, né? Depois que o... Michelzinho, vem aqui, apareça aqui, por Que favor. já tem a Vem, parte ali Michelzinho. que já tem a parte que vocês responderam aquele questionário prévio que a gente passa, Uhum. né? Michel, é fácil ou não é fácil, Michel? Michelzinho, o rei do suporte do Revenda. Já faz essa comunicação e a pessoa já consegue habilitar ali a emissão da nota muito Sim, rápida, muito rápida. Então a gente fala, Ero, tá com o CNPJ aberto, tem o ex-CNPJ já em mãos? A gente sempre fala que o suporte agiliza aí, às Sim. vezes, né, porque demanda um pouquinho de Uhum. tempo ali para poder fazer a liberação, entre eu enviar de lá como contadora e eles vocês darem um ok aqui, então a gente faz um bate-papo ali no suporte, já libera, Já libera então rapidinho. às E vezes a é uma gente tem, a tarde gente tem já um tá protocolo liberando. de segurança também com relação a isso, que como a gente atende loja no Brasil inteiro, né? Imagine, são 4 mil lojas, Uhum. né? Nem todas emitem as notas conosco, mas a gente tem guardado tudo isso. A primeira resposta que vocês deram pra gente de qual que é o regime tributário da empresa, Uhum. qual que é a A alíquota, configuração de a cada... configuração fiscal, tá CST, tudo guardado lá. A é. gente tem isso guardado desde a primeira loja que começou a fazer emissão de nota eletrônica com a gente. É importante, né? Importante até porque esse empresário não sabe, não adianta guardar aquelas pilhas de notas impressas, elas não Não. têm validade fiscal, o né? DANF, na verdade, é uma fotografia do Ela XML, é como né? se fosse uma forma de você ler. Não sei se alguém Isso. aqui, se não fizeram ainda experiência, abra um XML. Isso. Tentem ler, ele é cabuloso que se fala, né? aham. Mas é difícil de entender. Pra gente que tá acostumado já há tanto tempo, Sim. você É que você já já sai vai os campos meio- certos, Sim. já vai lá. Mas pra quem nunca viu, empresário que nunca viu, abre o XML e daí você vai entender por que a gente Exato. por que existe a Por que que existe a DANF, DANF, né? né? Existe a É. DANF. Mas ela não tem validade. A validade se o fisco É o arquivo. solicitar é o arquivo XML. Porque dentro mesmo. do arquivo XML, lá embaixo, depois que a nota fiscal é autorizada, existe uma assinatura digital, né? Um monte de Isso caracteres lá, que é a assinatura que foi autorizada aquela nota, né? Então é Exatamente. isso que é o válido, né? Que aquele É. papel virou nota. Inclusive, né? esse arquivo XML a gente faz a guarda para todos os nossos clientes, né? Então, quando o cara Legal. emite uma nota,
guarda o XML da nota autorizada. Quando a pessoa cancela uma nota, a gente guarda o XML do cancelamento, inutilização. Todos esses processos geram XML. Gera XML. E aí a gente faz a guarda de tudo isso aí lá dentro do sistema. Importante ter Até isso. porque, né, Ero, me corrija se eu estiver enganada aqui, tem carro que tem 4 notas. Tem É, processo. às vezes mais Aham. até, né? Porque cada vez que o veículo sai da loja, às vezes para uma demonstração, para um Isso evento, mesmo. um feirão, volta, isso tudo vai gerando nota Remessa fiscal de demonstração. remessa, demonstração, retorno de Exatamente. demonstração. Retorno, É. Consignação também, né? Eu acho que o pessoal Consignação trabalha também. muito na consignação, Na né? Aqui no consignação, Paraná. a gente tem aí 4 notas, porque existe Também. todo o processo, né, de entrada no estoque, a devolução. Explica um pouquinho, porque o pessoal... Como é que funciona É, isso? tem gente que se assusta, nossa, 4 notas, 4 Uhum. notas. A gente tem isso até, inclusive é bom você falar, porque é muita dúvida com relação a isso lá no No nosso- pessoal do suporte. No suporte, Né? Tá aqui. O que nosso nota usuário que eu pergunta, tiro? qual que eu faço agora que o carro entrou consignado na loja, ou o carro saiu, ou agora eu tô vendendo um carro consignado, como é que eu faço a nota? O pessoal sempre pergunta lá no nosso suporte. Isso. Então, se você Então, puder assim, explicar, o pessoal vai... Show de bola, vamos lá. Dentro do processo de consignação, a gente tem já em 2011 uma consulta tributária. Então, Uhum. assim, o que é uma consulta tributária? Começando por aqui. Quando uma empresa, é claro que na legislação não consegue albergar todas as hipóteses, né, Sim, de emissão de nota, tudo isso a legislação consegue pegar. E, por vezes, vai aparecendo alguns empecilhos no caminho. Então, existem consultas tributárias, que é quando uma empresa tem dúvida se naquela operação dela Sim. seria daquela forma, a tributação seria assim, se a emissão da nota seria daquela Uhum. forma, e ela formula uma consulta tributária para a Receita Federal, o estadual, responder para ela qual seria a forma correta de fazer, já Tá. que na legislação não ficou claro. Tá. Então, existe uma consulta tributária falando sobre essas diferenças sobre consignação, questão de como fazer, como tributar, né? Então, essa consulta, depois eu posso até disponibilizar para vocês colocarem Tá. ali junto. Uhum. Ah, legal. Para o pessoal consultar, ela fala muito sobre a questão da consignação, né? Nos 2 modelos. Aham. Quando eu tenho uma consignação com preço certo, onde eu tenho uma comissão já pré-determinada, Tá. né? Então, Uhum. esse tipo de consignação, você deixou o carro para mim e disse, E foi olha... combinado. A porcentagem eu combinei valor. a porcentagem do valor Uhum. que pediu, ou então, não, é R$1.000 e não importa quanto eu pedi no carro. Uhum. Tá. Já existe a outra consignação, que você me pede o valor, eu quero 20 mil nesse carro. Não importa por quanto a loja vai vender, fica a critério dela e por ordem, conta e ordem dela, Uhum. a questão da venda. Então, são consignações diferentes, Tá. Isso tá lá na consulta bem explicadinho com relação a essas diferenças, tá? Tá. Então, dentro do processo de consignação, existe na legislação estadual do Paraná também a previsão de que, se algum bem de terceiro ou mercadoria disponível no estoque, seja da empresa ou de terceiro, não tiver acobertado com um documento fiscal, está sujeito à autuação, Tá. caso em vistoria do fisco seja verificado que não tem documento fiscal. Ou seja, o carro tá lá, coberta, tem O que carro ter tá lá, nota. tem que ter alguma nota. Ou Por isso que a de gente compra ou fala, de é consignação. importante ter o controle do estoque, ver certinho os carros que saem, sempre fazer uma conferência semanal, a gente cobra muito isso dos clientes, porque a multa pode chegar a 28% do valor do bem. né? Meu Deus. Então pensa, às vezes é muito mais do que a margem que ele Às vezes é praticaria na venda. uma falta de cuidado que pode gerar um prejuízo. Heróis, você pra ele já lá viu na acontecer? frente. Já Uhum. vi. Já. Já vi, já teve casos, né, de... Mais antigamente, assim, tinha muito em loco, né? Sim, o fiscal sim. chegava às 7 horas da manhã. Isso que eu ia perguntar. Fechava o relatório. portão, não deixava nem abrir Não. o portão. É Vamos porque conferir a só. gente é, né, É. old school aqui, né? Então, na É. época era isso. Chegava Era um carro isso. branco, parava na frente da loja. Já não deixava mais não ninguém entrar deixava nem ninguém sair. entrar nem sair, fechava o portão e o fiscal... Ele já conferia, É. só que ele já vinha pronto. Então, quando a gente conversava com um fiscal desse, ele dizia, não, esse processo já tá comigo há 6 meses. Olha só. Não pegou da noite pro dia, Tá, sim. sonhei, Não foi aleatório. amanheceu. É. Não foi Não. no sonho que ele teve a Não, ideia não. de ir naquela loja. Ele já estava pesquisando por Sim. indícios ali há mais Uhum. tempo, Sim. né? Tá. Então, Então você tem que, dentro ter, tem disso, que ter o documento fiscal. tem que ter o documento Tá, fiscal. ou da- Então, fui lá, deixei o carro dentro da loja Uhum. para consignar. A primeira coisa, emite o contrato de consignação com todo o regramento necessário ali para a gente ter o cuidado, né? E essa é uma pergunta que eu quero fazer também. Tendo a nota fiscal de consignação, necessariamente você precisa ter um documento, um contrato de consignação para embasar Provar. ou não. Para Ou um não só. negócio precisa. jurídico como um... Sim, não, como transação, né? Como sim. transação é Mas importante ter. fiscalmente, a lei não obriga que você tenha um contrato. Obriga. Obriga também? Obriga. Tá. Eu falo que é bom porque, por exemplo, numa defesa tributária que você vai fazendo um processo de revisão Você já fiscal, tá mais por garantido. exemplo, Uhum. o contrato de consignação ele é parte integrante desse processo. Eu pergunto por quê? Né? Porque a gente vê ao longo dos anos, né, lojas emitindo nota de consignação sem ter contrato nenhum e o carro nem era consignado, era da própria loja.
dentro da própria prestação de serviço, que a consignação se assemelha a esse tipo de prestação de serviço, né? Aproximação de comprador, vendedor. É muito importante você ter o contrato em qualquer ocasião que você fazer. Eu vou fazer um serviço contábil, eu preciso ter um contrato para reger aquela relação. Tá. Né? Então, é sim importante ter o contrato de consignação. Tá. Dentro da nota fiscal de consignação, então entrou o veículo no pátio, fez o contrato de consignação, emitiu a nota fiscal, deixou bonitinho lá no controle do estoque. 2 dias o carro não vendeu, o cliente estava ansioso, pediu o carro de volta. Ok, você vai fazer uma devolução simbólica, vai pegar a retirada do carro, fazer checklist, importante fazer checklist, né, para poder não ter nenhuma reclamação posterior. Vai fazer ali a rescisão do contrato de consignação e vai fazer a nota de devolução. Existem 2 modelos de devolução hoje que causam muita confusão no pessoal, que é a 5918, que a gente fala o CFAP, a gente já chama pelo nominho, né? 5918 é uma devolução que simplesmente foi devolvido. Foi devolveu para o cliente, não tem mais operação, não tem mais relação, a operação morreu ali. Agora, se daqui 2 dias, liguei para o cliente, vendi teu carro. Então, vamos dar os passos seguintes. Eu devolvo a consignação com 5919, que é simbólica, o próprio CFAP lá já diz, devolução simbólica de veículo posteriormente vendido. Depois eu efetuo uma compra com o CFAP 1113, dizendo que estou comprando o veículo anteriormente consignado, e depois faço a consequente venda para o cliente final, para quem eu vendi, 5115, que é a venda de veículo anteriormente consignado. Isso nós estamos falando de operação estadual, tá, gente? Interestadual e CFAP interestadual, são diferentes. A gente sempre troca o 5 pelo 6 ali, tá? Então, é o CFAP bem específico, então, para fazer essa devolução. Sim, tanto para os nossos clientes, quando o cliente entra no escritório e faz a abertura, ou ele vem novo para nós, a gente tem um manual, um treinamento, a gente treina o revenda, então a gente já é um pouco especialista no sistema, tanto que mexe, né? E a gente tem a autorização dos clientes para poder estar mexendo ali no dia a dia, porque o nosso login de contador às vezes fica um pouco limitado, e eu acho importante isso, porque às vezes o cliente não quer que você tenha acesso a determinadas coisas. Coisa, né? Então, algumas coisas o cliente diz, não, eu prefiro que você faça, tá aqui login e senha, pode entrar lá e fazer o que tem que ser feito. Então, tem essa autorização do cliente para fazer. Só aproveitando esse gancho, né, a gente criou dentro do Revenda Mais um login para os contadores, inclusive ideia do pessoal da Gibrim, tá? Onde você consegue criar um usuário para o teu contador, ele entra dentro do sistema e consegue ter acesso às notas fiscais que a tua loja emitiu durante aquele tempo. Já pode pegar o XML dessas notas e trabalhar com aquilo que a contabilidade tem que fazer, Deixa eu explicar um pouquinho diferente só, né? Não é que você cria um usuário para o contador, a gente cria uma integração. Então, o escritório de contabilidade tem uma conta dentro do Revenda Mais do escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade, os usuários, as lojas de veículos que usam Revenda Mais, elas conseguem ativar uma integração. E quando elas ativam essa integração, elas colocam o CNPJ do escritório de contabilidade, e aí aparece para o escritório de contabilidade a opção dela acessar os módulos de nota fiscal eletrônica, que é a parte de emissão, exportação XML, notas recebidas, essas coisas. Então, através do login do escritório de contabilidade, então, para vocês, os contadores, fica muito mais fácil, porque com um acesso só, uma conta só, você consegue logar e consegue acessar a parte de nota fiscal de diferentes lojas. Então, fica muito mais fácil. Daquelas que o contador atende, né? Que o contador atende, isso, né? Então, essa integração ficou show de bola. A gente tem bastante, acho que, se eu não me engano, mais de 100 escritórios de contabilidade já integrados. E já estão nessa integração aí, que já tem... Importante também utilizar os relatórios, né? A gente faz, lá no escritório, a gente faz uma mini auditoria. Por exemplo, agora do dia 20 para cá, que a gente termina os fechamentos do mês, do mês anterior, do mês 9, a gente já começa a auditar os processos de loja de carro, né? Porque, como eu falei, acabei de citar, são pelo menos 4 notas e uma nota de serviço da consignação. Então, a gente sempre está auditando, vendo se os FAPs estão certo, se o cliente, às vezes, por vezes, as placas mais comuns, a ALF, que a gente conhece aí, né, da região, é muito confuso, às vezes vem um lote de carro com placas muito semelhantes e acaba devolvendo de um carro no processo de outro. Acontece muito isso. Então, a gente, na contabilidade, acaba fazendo toda essa auditoria. Um pente fino antes de fechar o mês, já para o cliente deixar o mês fechado certinho. Corrige, cancela se dá tempo, faz carta de correção, né? Outra coisa importante que a gente também fez um bom desenvolvimento ali com revenda foi a questão da revisão dos DIFAL. O DIFAL ali, para quem é presumido, incide na operação para fora do estado, porém nós temos alguns estados que a alíquota é a mesma. Então, a alíquota interestadual 12, né, Paraná, Santa Catarina, por exemplo, a alíquota do veículo em Santa Catarina é 12. Então, eu não tenho diferenciado alíquotas. Então, a gente já fez um trabalho aí para estar adequando isso, para não estar pagando imposto indevidamente. Pagar imposto indevidamente, isso é uma pergunta que sempre acontece. Já aconteceu
diversas vezes lá no Revenda, o cara, porque foi configurado errado aqui e agora gerou uma diferença, um imposto para eu pagar aqui de 20 mil reais. Vocês vão ter que pagar. Então, peraí, a gente não mexe na configuração fiscal, a gente faz de acordo com aquilo que o contador pediu e fica lá, né? Mas existe isso ou qualquer diferença de imposto apurado pode ser corrigida? Ou qual é o prazo disso? Qual que é a tua experiência? O que a tua experiência diz aí sobre isso? Vamos lá. Com o avanço da tecnologia, ficou bom pra gente trabalhar, né? Pra vocês, pra mim como contadora, mas também ficou bom pro fisco trabalhar. E o que ele tem feito? Tem cruzado informações sistêmicas hoje que anteriormente o fiscal não conseguiria fazer em loco ou e cada vez mais, o volume de informações que tinham. Então hoje se cruza a CFLP para achar DIFAL devido. Então, por exemplo, pode ser que venha uma notificação de um DIFAL lá de Minas Gerais, porque o nosso cliente daqui vendeu para lá, e não foi observado que tinha o DIFAL para recolher, e Minas Gerais vai notificar esse cliente para que pague o diferenciado de alíquotas. Então, assim... Esse tipo de... pode acontecer. A minha dúvida é mais no seguinte sentido, já a experiência que aconteceu comigo lá, por exemplo, né, que eu vi de perto. Na hora de configurar um CFOP, e configurar, por exemplo, a redução da base de cálculo. Em vez de colocar que tem 95%, colocaram que tinha 90%. E daí a base de cálculo ficou maior e calculou um ICMS maior. Estava errado. Como é que corrige isso? É possível corrigir, não é? É possível corrigir, sim. A gente tem aí revisão pelo menos 5 últimos anos a gente pode fazer a revisão. Pode ser feito através de escritório jurídico, né? Uma revisão tributária. Já tem vários sistemas hoje de análise tributária com inteligência artificial, onde você joga os parâmetros que você tem hoje na apuração e ele te dá o que é o correto fazer, dá todo esse layout pronto. Olha, você tem tanto para recuperar. Normalmente eles pegam no mês seguinte já. O contador pega no mês seguinte e fala assim, mas tá errado aqui. Ele fala com o teu contador para corrigir isso aí, não tem problema. Faz uma nota invertida, alguma coisa. Como eu falei, é possível a gente corrigir isso já no fechamento mesmo, a gente consegue, né? Se acontecer isso, como o ICMS, ele é um imposto que a gente paga após o fechamento, isso já se corrige ali naquele momento. Mas já vi vários casos de acontecer de não ser visto isso nos últimos 2 anos. E aparecer. E aí aparecer. Se faz toda uma revisão e pede restituição, um pleito ali no administrativo para Receita Estadual. Demonstra todo o processo corretamente. Claro que corretamente. E consegue receber? É isso que eu falei. Consegue receber. E dá certo? Demora um pouco. Por exemplo, pagamento de IPVA em duplicidade hoje, que vejo que acontece bastante. Pagou 2 vezes, agora tem o negócio do QR Code, então pagou no QR Code, deu que não deu certo. A mulher já tinha agendado e já pagou lá no... Pagou 2 vezes. Leva-se em torno de 100 dias para entrar a restituição, com todo o processo correto. Então é um pouco demorado. ICMS, dependendo ali do fiscal que pegue e vai fazer uma análise mais profunda, porque quer achar ali... Ver se realmente tá certo. Se tá tudo ok, pode demorar talvez um pouco mais. Mas um processo de IPVA, por exemplo, tão simples, tá se levando... 100 dias. E tudo online, né? Você faz formulários online e protocola tudo no e-protocolo, que é o sistema de protocolo do estado hoje, do Paraná. Oro, queria perguntar para você, qual que é o erro mais comum que você vê nas lojas de carro? É o cara misturar a pessoa física com jurídica, é o cara não emitir nota, o cara emitir nota errada, o que você acha que é mais comum? Ele não controlar nada do financeiro dele, né? Porque... Bom, você tem o outro lado também, né? Como eu comentei com vocês, hoje estando do outro lado, sou uma contadora um pouco melhor, porque consigo estar me colocando no lugar do cliente, né? Por ter loja de carro hoje, tá no processo, a gente abriu uma loja aí, digamos que sem dinheiro, né? Foi tudo através de investidor, que hoje é um modelo muito comum se ter, a gente vê muito projeto assim. Eu acho que o principal erro do empresário que quer empreender em loja de carro, inicialmente, é não fazer um planejamento estratégico. Eu tenho um planejamento estratégico que eu fiz durante 1 ano para 5 anos da minha loja. E eu busco cada vez melhorar mais ele. Dentro desse planejamento tem uma série de regras que a gente tem, principalmente por estar trabalhando com o dinheiro do terceiro, que a gente tem que garantir E tem que ter uma transparência, exatamente, né? Então, acho que o erro primordial para quem quer começar é não ter um planejamento, não fazer análise de concorrência, não prestar atenção onde você está abrindo, o fluxo que se tem, se eu vou atuar na internet, se eu vou atuar presencial, se eu quero pátio, se a minha equipe está preparada para atender online, né? A gente vê a equipe despreparada para isso. Também, a gente vê isso. Então, acho que esse planejamento, ele é um planejamento importante e que na maioria das vezes não é feito, né? Isso falando mais na parte estratégica, né? Estratégica. Primeiro ponto. Segundo,
é misturar pessoa física com pessoa jurídica. Isso né? é o mais comum. Eu acho que é o mais comum. Como é um ramo que o valor agregado do produto é muito alto, gira na conta muito dinheiro. E eu vejo que as pessoas se perdem em não entender o que é meu e o que é da empresa. Primeiro ponto para uma loja dar certo é você determinar com os sócios em reunião, numa assembleia, que a gente fala, é coisa de acionista. Não, coisa de empresa que é organizada. Fazer uma assembleia e dizer, olha, a gente precisa determinar um prolabore. Quanto vai ser nosso prolabore mensal? Vai ser 5? Vai ser 10? Né? E vamos seguir aquele prolabore. Mas sobrou mais dinheiro na conta. Ótimo, vamos reinvestir em estoque, vamos devolver dinheiro para o investidor, vamos fazer a empresa crescer. Mas não usar daquele dinheiro que sobra no caixa para a gente... Fazer churrasco. Trocar o Antes carro. da hora. Acho importante a gente saber que tem toda uma maturidade, não só para ramo de carro, para qualquer ramo. A empresa tem uma maturidade ali para poder desenvolver. É que o valor é muito alto, né? É muito dinheiro. E aí acaba, às vezes, deslumbrando. Vejo muitos casos, assim, que é importante ter esse olhar. O cara se perde, como a gente até conversou aqui no fluxo de caixa, né? Outro ponto importante, que eu julgo importante, e sendo contadora não podia ser diferente, é conhecer o resultado da tua empresa. O que é o resultado da tua empresa? Qual é o meu custo fixo? Qual a minha margem de contribuição? O que é a margem de contribuição, Herói? É quantos carros eu preciso vender por mês para empatar e pagar todos os meus custos fixos, né? Então, é muito importante você conhecer. Tem um pouco de vantagem por ser contador e ter esse conhecimento, mas é importante buscar, como a gente estava conversando, o contador, ele não é só o cara que me te guia como todo mundo acha. O cara tem um intelecto enorme para te ajudar a organizar isso. Então, é importante, sim, buscar o escritório para te ajudar a saber quantos carros mês eu preciso vender para pagar as contas e aí eu partir dali ter lucro. Porque no caminho inverso não vai acontecer, né? O contador ir lá bater na tua porta e falar, não vai acontecer isso, não tem como. Basicamente, você está dizendo enxergar o contador como um consultor. Como um consultor de negócios. A gente falou até no começo, antes, o que a gente preza muito lá no escritório, né? O Gibrim tem uma premissa assim, que é o nosso foco como contador é dar tranquilidade e segurança para o empresário. Nosso foco não é o CNPJ. O CNPJ ele é um meio para aquela pessoa empreender. Mas o nosso foco sempre é o empresário. É segurança para ele, porque ele responde pelo CNPJ. É segurança patrimonial para ele proteger o patrimônio que ele construiu durante tantos anos. Porque pode acontecer isso de passar da pessoa jurídica para física. Ele é responsável por aquele CNPJ. Você tem uma questões societárias com responsabilidade limitada, mas enfim, ele responde por aquele CNPJ, né? Inclusive hoje no ramo de carro, até criminalmente, né? Que a gente vê muitos casos aí. Então, eu falo, sobretudo, a importância do imposto de renda da pessoa física, de você fazer as vendas corretamente, ter uma qualidade do balanço contábil para você poder distribuir um lucro e ter uma comprovação de renda, evolução patrimonial, ser condizente com isso. Então, a gente fala que todo o trabalho que a gente faz para o CNPJ, ele tem a finalidade da segurança para o sócio. Não há outra razão para se trabalhar da forma que a gente trabalha. Ou seja, vamos usar o conhecimento dos contadores, né? Não adianta também o cara opera, vende bem, tem lucro, não sei o quê, e daí passa dinheiro pra física, e daí volta pra jurídica, e faz aquela confusão, vira um xaxixe ali, vira uma bagunça, o cara não consegue nem... Existem aí várias declarações hoje, se a gente pegar e constar na internet o fluxo de informações que a Receita Federal recebe, é enorme. Então, cartórios comunicam, imobiliários comunicam, planos de saúde, ainda não temos, mas acredito que no futuro próximo vai entrar alguma declaração de escolas, né, que faça essa declaração, porque hoje a instrução, ela é dedutível de imposto de renda, então acho que tá faltando aí fechar esse cerco, tô dando uma ideia aí pro fisco, não esteja me assistindo, mas é importante a gente entender que de todos esses lados tá vindo informação para a Receita poder cruzar tudo isso, né? Não é à toa que hoje você busca pelo ECPF, é possível buscar a declaração de imposto de renda pré-preenchida, ela vem com N informações já preenchidas. Exatamente. Então, e na parte do RH? Quais são as inovações aí que estão aparecendo aí nas lojas? Tem novidade, né? Tem novidade, Tem novidade para 2023. A gente já vem aí, na verdade, é uma novidade que já vem desde o 2000. Não é tão novidade assim. Não é tão novidade, a gente já vem com algumas implementações voltadas para o e-social. Para quem não sabe, é uma plataforma em tempo real de administração de informações de folha de pagamento. Então, hoje o funcionário abre a carteira digital, ele já tem todas as informações, se saiu um dissídio, já está lá constando para ele que saiu. Tá de férias, consta para ele o período de férias. Sacou um fundo de garantia, a gente na contabilidade já vê pelo e-social, o funcionário já vê, fiz adesão, saque aniversário, tudo aparece em tempo real ali, né? Admissão, demissão também. Tudo. Então, Herô, posso admitir funcionário retroativo? Não pode mais, é tudo em tempo real. Então, eu tenho que pôr uma admissão no sistema hoje para ele começar amanhã.
Eu não posso nem colocar no dia que ele começa. Então, acho que isso também é uma falha bem grande das empresas, não ter esse processo admissional bem desenhado, né? É importante fazer testes, mas toma cuidado com os testes. O período de experiência já é para isso, né? Para você experimentar já dá segurança pra você, com segurança. Já aconteceu o caso de estar na experiência há 5 dias e a pessoa sofreu um acidente? Sim. Construção civil acontece muito. Sim, claro. E aí, como é que você faz num falecimento, por exemplo? Né? Como é que você vai dar o subsídio para a família, para os filhos? Complicado. Então, é importante ter... se precaver, né? Se precaver. Esses cuidados aí. Dá um pouco de trabalho, mas a gente tá lá para atender vocês para isso, para dar essa segurança. Então, vem essa comunicação e com relação ao e-social, tudo em tempo real, férias, comunicação de atestado, em tempo real, tem que ser enviado imediatamente. Então, o contato do RH com a loja tem que ser muito direto, muito rápido, né? Tudo em tempo real mesmo. Tem que estar azeitado isso, né? E com relação a 2023, não é uma novidade, porque já está sendo adiado há 2 anos, mas é a fase aí dos programas de saúde e segurança no trabalho. Ero, é uma lei nova? Não, é uma lei mega antiga, é super antigo. O perfil fissiográfico previdenciário, que é um documento, que é o PPP, que a gente chama, já é um documento de muitos anos. Porém, como não havia uma fiscalização efetiva sobre esses processos de saúde e segurança do trabalho, o EPRA, PCMSO, era tudo, né? Quando não era cobrado, ninguém fazia. Né? Mas, em grosso modo, a gente, dentro desses programas de saúde do trabalho, uma clínica, onde tem um médico do trabalho responsável, um técnico responsável, estudado para analisar todo esse ambiente, ele vai fazer uma verificação na tua empresa, vai ver com relação aos riscos ocupacionais, dependendo da função. Então, vai ter um relatório das atividades, o que cada um faz, e ele vai lá, presencialmente, vai fazer um laudo. Vai dizer o que tem risco, se tem ruído. Então, a gente tem alguns riscos periculosos, que são de perigo, são alguns riscos biológicos, que são em relação a questão de bactérias e tudo mais, né? E o risco físico. Então, tem uma série de análises que se faz através desse profissional. Ele vai emitir um laudo e vai dizer, olha, um livrinho. Para essa função aqui, eu preciso que você entregue, para ele não estar sujeito a riscos, eu preciso que você entregue para ele uma bota, um avental, uma luva, uma máscara, enfim. Protetor solar, ele vai dar todo o regramento para você se proteger. Então, hoje é um custo a mais que a empresa vai ter, mas eu já tenho visto ações trabalhistas com êxito. Isso que eu ia falar, mas ele é preventivo, né? Preventivo. Daqui a pouco o cara aparece com câncer de pele lá, já vi isso, vai alegar que a empresa não deu o protetor, mas a empresa com esse laudo que tá tudo entregue, já... O que a gente vê muito hoje? Quando que você parte ali para um pagamento, um adicional de insalubridade e periculosidade? É quando você faz todo esse laudo e a atividade, mesmo com todos os cuidados de EPI, ela ainda continua o empregado exposto a riscos. Insalubres, que é a saúde, ou então periculosos, que é risco de vida. Dentro desses parâmetros, a clínica já vai dizer qual é o grau de risco e se vai ser obrigado a pagar o adicional ou não. Né? É muito importante isso, porque você fazendo todo esse processo, você conhece os passivos que você pode ter trabalhista e também se protege em questões de ações trabalhistas. Né? Então, 2023 vem aí, é importante ter os programas não só porque a lei pede, né? Mas, sobretudo, porque te dá essa segurança jurídica com relação ao ambiente de trabalho. Qual que é o custo médio por funcionário para ter essa... Você lembra de cabeça? Olha... A gente fez lá na empresa, né? A gente já tem uns 2 anos. Depende muito de clínica, sabe? A gente tem vários... A gente fez uma pesquisa grande com várias clínicas e hoje oferece para o cliente, essas clínicas a gente... conhece para vocês avaliarem e pedir orçamento. Tem um trabalho muito... próximo da contabilidade. Exato, com a contabilidade. Eles trabalham muito juntos, né? A gente acaba não indicando... Porque eu dependo, quando é uma indicação, você sabe que não é fácil indicar, por um fogo por alguém. A gente vem num período onde as clínicas estão tendo uma sobrecarga de trabalho. E elas têm que estar organizadas de uma forma muito estruturada para que isso não os afete, com relação à quantidade de atendimentos, à qualidade de atendimento, a tempo de espera. Então eu acabo hoje não me comprometendo em indicar uma, mas eu pego um rol de algumas que eu conheço, várias opções. Né? E dou várias opções para que ele orce e veja qual a melhor opção. Hoje tem algumas modalidades onde você pode contratar o programa anualmente e pagar os exames avulsos, se não tem uma rotatividade grande, eu indico esse modelo, porque... Né? Você paga o programa, fez o programa, entregou os laudos, ok. Quando tiver exames, vai fazer os exames, se for só o clínico, o custo do clínico, se tiver alguns complementares, o complementar. Ero, tem uma rotatividade grande, eu não estou encaixando a equipe direito, tem bastante exame. Às vezes é melhor você pegar um plano fechado,
que é por quantidade de funcionários, um plano fechado, onde você tem o plano do projeto anual, renovado todo ano, e uma quantidade X de exames clínicos já inclusos no pacote. Cada caso é um caso, avalie o seu perfil de empresa, de rotatividade, Ou seja, se as lojas de carro não têm isso aí, procurem a contabilidade, procure o seu contador, porque precisa ter isso quanto antes. Isso aí. E vai ser uma garantia maior para nós aí, para os próximos anos. Você imagina, lavador, né? O cara que é lavador lá, tá todo dia lavando o carro embaixo do sol e tal, tem que ver se tá equipado, não tá, e tá usa protegido. produto forte, né, pra passar no carro. É muito importante ter esse cuidado aí pra não ter nenhum passivo trabalhista e acontece, vou falar pra vocês, que a gente já vê vários casos aí acontecendo. Ero, se alguém tiver dúvida com relação a isso, você tem algum canal que possa encontrar você, ou o escritório? Na verdade, o escritório está sempre à disposição ali, através do e-mail, do você contato. Quer deixar o e-mail? Olha na câmera ali, já faz aquela propaganda. Porque o que acontece? Vai ter lojista com dúvida, vai ter contador com dúvida. Então, assim, qualquer ajuda que esse pessoal... Que você possa trazer, né? Então, se quiser passar seus contatos aí, fica à vontade. Com certeza. A gente é pioneiro em loja de carro, né? Tava conversando no começo, é mais de 20 anos aí cuidando de lojas. A equipe também bastante estruturada, a gente tem um índice de rotatividade bem baixo, né? Empregados de 17 anos, outros de 20, outros de 10, 12, 15. Então tem uma bagagem legal com loja de carro que consegue contribuir bastante. Legal. Então vamos lá, o e-mail de contato é o contato@gibrincontabilidade.com.br. Gibrin com M de Maria. Depois a gente coloca daí, né? Também o atendimento WhatsApp, a gente é bem acessível, assim, sabe? Bem tranquilo. Telefone fixo também, vou deixar tudo ali certinho. Pra gente conversar, trocar uma ideia. Então vamos deixar os teus contatos na descrição do vídeo. Tá, Renata? Legal. Pode ser? Ficou à disposição. E com relação à revenda também, sempre à disposição pra gente... Isso que eu ia falar, e seguimos nos ajudando, né? Seguimos nos ajudando. Se tiver dúvida com a revenda, a Ero também. Ela sabe tudo do revenda ali. já dá um suportezinho. E eu não sei os outros contadores, né? Mas sempre o primeiro suporte é o contador. Sempre o primeiro contato é com o contador. Por vezes a gente faz um contato, eu faço um remoto na máquina do cliente, a gente abre o chamado juntos, né? Porque às vezes não sabe se expressar direito e tal. Mas a gente acaba sendo o primeiro contato e depois a gente direciona pro revenda um pouquinho mais filtrado. Essa integração ficou boa, né? Porque às vezes o cara tem dúvida, alguma coisa assim sobre as notas, sobre o que tá acontecendo, você já entra lá, o contador já pode entrar lá e já acessar a loja dele. Já acessa a loja e vê, né? E é um sistema bem dinâmico, dá pra gente... constar muito rapidamente ali. E o papel do lojista, né, é vender carro, né? Ele não quer ficar vendo, né? Mas ele precisa, é importante que ele tenha essa preocupação, né? É importante. Eu vejo... E esse respaldo de um bom contador, né? Porque isso aí faz falta também. Faz diferença, né? Eu vejo... A hora que precisa, faz falta. Esse segmento, às vezes, é muito despreocupado com relação a essa... Que é chato, é parte burocrática, né, do negócio. O legal é comprar carro e vender carro e ter lucro. É o que todo mundo quer, né? Mas ele esquece que tem uma empresa por trás. A empresa por trás não adianta ter essa parte burocrática e todo o negócio é assim. E precisa de um cuidado, né? Então, a gente tem sabe que para empreender em ramo de carro, cada vez mais difícil a quantidade de cuidados que você tem que ter, querendo ou não. Parte legal, contratos, os golpes que estão tendo no mercado também bastante. Você estava comentando, né, sobre os golpes, que puder falar um pouquinho. Né? Vários tipos de golpes. Aí quando a gente tá indo, o cara já tá voltando, o cara estuda todos os dias o golpista para melhorar, né? Então, por exemplo, acontece muito, até lá na loja acontece, eu vi um gol anunciado aí por 5 mil. Bom, primeiro, bom senso, né? Um gol por 5 mil naqueles moldes que se manda foto, ele não existe. Então, a gente sempre orienta, olha, toma cuidado, anúncios de internet, nossas fotos são sempre padronizadas, então procurem padronizar a foto de vocês ali num padrão sempre igual, para que não possa ser confundido com golpes, né? Então, o que acontece? O cara anuncia um gol lá, preço de banana, pede um sinal de negócio, já veio pessoas de Castro na loja, já vieram pessoas do norte do Paraná buscar o carro porque depositaram o sinal de negócio, e a gente fica triste, porque que não existe é um dinheiro perdido, perdeu, né? Chega ali, a gente tá à disposição, mas infelizmente o dinheiro já perdeu. Tem que ficar então tem N tipo de golpes aí que a gente tem que tomar cuidado, a parte de financiamentos também, clonagem de carros. Você falou com relação àquele golpe do consignado, que faz a adulteração do chassi, do parcial do chassi, né? Então, você aconselha que seja feita uma cautelar em todos os carros, né? Em todos os carros. Ideal assim, é claro, vai onerar demais, porque o cara só tá consignando. Mas cobra do cara. Mas cobra do cara, é importante porque assim, é um golpe que o banco vai cobrar de você aquele financiamento para que você responda sobre uma hora você vai ter que assumir aquilo, apesar do Detran ser um corresponsável nesse processo, até você provar que o processo e provar quem adianta, é, o banco você sabe espera. Que eu já vi lojista que transformou isso numa linha de receita.
Você vai deixar o carro aqui, eu cobro R$300 ou R$500, é uma taxa de consignação. Por quê? Porque eu faço a cautelar, eu faço eu isso, lavo o eu faço carro, aquilo, eu faço não sei o quê, polimento. cobra do cara. Exatamente. Ah, mas o cara não vai deixar. Tudo bem, mas não deixa, mas você quer ficar pagando a cautelar do cara? Tudo bem. Se quiser assumir esse custo, né? Mas eu já vi lojista fazendo dessa dor uma linha de receita. É muito importante ter essa consciência aí. Tem gente que lida mais com carros consignados, outros com carros próprios. No próprio também, hoje está um mercado difícil de compra, né? Bem complexo ali para comprar carros de qualidade. Então é importante ter a perícia cautelar até no processo de compra, para que você acerte ali, não acabe, às vezes, comprando um veículo que tem uma restrição aí que vai impedir o seguro, que vai impedir... Que fique empatado ali no teu vai estoque, dar prejuízo depois, né? Com certeza. Então é importante esses cuidados. E trabalhar direitinho, né? Trabalhar direitinho. Não tem muito segredo, né? Fazer uma boa gestão ali dos resultados, um ano também bastante complicado, pelo menos aqui no estado do Paraná, para as revendas de carro, uma queda bem considerável nas vendas. Nível Brasil, a gente percebeu, o primeiro semestre foi muito difícil, o lojista que vendia 30, 40 carros vendendo 5, vocês 6. conhecem bem esse processo interno, né? Brasil inteiro, foi bem difícil. Melhorou já um pouquinho, melhorou um pouco, mas ainda tá meio turbulento, acho que por causa da eleição, o que eu achei interessante após a pandemia é o quanto os clientes, não só voltados para a revenda de veículos, também eles, mas todos os outros se reinventaram de alguma forma. Alguns não aguentaram o baque e deram os passos para trás, mas a grande maioria eles se reinventaram e saíram da zona de conforto. Eu acho que empreender é isso, todos os dias você matar um leão, né, para inovar. E hoje quem não inovar, quem não correr atrás de um diferencial, infelizmente não consegue se colocar no mercado. É isso mesmo. Né? Então acho que o mais interessante disso tudo foi tirar o lado bom, né? Foi um lado muito ruim, porque as outras questões abriu de saúde, loja, mas abriu o mercado. Mas todo o ciclo de mercado que dá essa chacoalhada, você tem essa... Dá uma peneirada, né? Já sobrevive quem tá melhor, quem tá mais antenado. Sair da zona de conforto é uma expressão boa, né? Porque quem tá acomodado ali vai ficando pra trás. Tem que sempre estar inovando em qualquer ramo, né? Qualquer ramo, é isso aí. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu tempo, pelas informações. E se vocês precisarem de algum auxílio aí da Heroísa, é só entrar em contato com os canais que a Renatinha vai colocar ali embaixo. Show de bola, sempre à disposição. Obrigada, Heroísa. Obrigada. Valeu.